É verdade. Em sua cabeça, colocando sobre a palavra, sobre o coração, o Pai fala conosco que nascer da terra, da carne e do sangue, mas tudo enviado, direcionado pelo o teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Salmo 56:5. Bem-aventurado, bem feliz, né? Aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, por seu ajudador, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então, bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó como seu quê? Auxílio, seu ajudador. Bem feliz, né? Porque o momento que a pessoa ela confia em Deus, espera em Deus. O momento que a pessoa deposita a sua fé em Deus, a esperança em Deus, essa pessoa nunca vai ser o quê? Frustrada, nunca vai ser o quê? Decepcionada. Então fala aqui, ó, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Igreja, a nossa esperança tem que estar em quem? Está em Deus. Observe aqui, ó, versículo 3, ó, diz o 3, ó, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito e eles tornam o quê? Tornam ao pó. Então, ó, não podemos confiar em quem? Em príncipe, quer dizer, em homem. Não podemos depositar nossa esperança, a nossa o quê? Não podemos depositar a nossa fé em homens, de pessoas o quê? De seres pecadores, de pessoas que não cumprem aquilo que promete, aquilo que não fala, ao contrário de quem? De Deus. Aquilo que Deus prometeu, ele vai o quê? Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir no momento, na hora o quê? Certo, no momento de quem? Do próprio Deus. Então fala no 3, ó, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem o quê? Não há salvação. Sai do meu espírito e se torna o quê? Ao pó. Quer dizer, ó, se o espírito é dividido no homem, torna o quê? O pó, acabou, morreu. Do pó saindo, do pó o quê? Tornaremos. Então a pessoa vai depositar a sua confiança no homem, que pode morrer em qualquer momento. A pessoa vai depositar em um ser que é limitado, um ser que é dependente da misericórdia de Deus, assim como nós mesmos. Então fala, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não quer a salvação. Sai o Espírito e se tornam ao pó. Versículo 5, ó, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então, igreja, a nossa esperança tem que estar aqui no nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus que não falha, o Deus o que? Aquilo que Ele promete, Ele garante, Ele cumpre. A sua palavra é fiel, é verdadeira, a sua palavra não volta vazia, a sua palavra o quê? Surge efeito, tem poder. Então nossa esperança tem que estar em quem? No Deus Todo-Poderoso. Maldito o homem que confia o quê? No homem. E bendito o quê? É o homem que confia. Bendito o quê? Bem-aventurados é o quem confia em Deus. Então maldito é aquele que confia no homem, maldito e bendito é aquele que confia em quem? Confia em Deus. Bendito na verdade, né? Maldito o confia no homem e maldito o homem confia em quem? Confia em Deus. Então nós decidimos se somos malditos, somos o quê? Benditos. Se somos amaldiçoados, o quê? Ou abençoados. O momento que nós confiamos em Deus, quer dizer, Ele vai abençoar, Ele vai cumprir a sua promessa. Agora, se a pessoa deixar de acreditar em Deus, para acreditar em homem, que é pó, que é cinza, certamente você vai ser o quê? Frustrado em qualquer momento. Então temos que confiar em quem? Confiar em Deus. Versículo 7, ó, que faz o quê? Justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm o quê? Fome. O Senhor que liberta o quê? Os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor que levanta os abatidos. Tem igreja? Deus o que liberta os encarcerados. Igreja, enquanto as pessoas que estão o quê? Encarceradas. Nós no passado era dessa forma.
No passado nós éramos o quê? Nós estávamos presos. Não presos porque cometeu um crime, não. Porque para muitos presos é que está no presídio, né? Que está lá pegando cadeia, não. Que está 10 anos. Isso não é prisão. É prisão, é física. Mas tem muitos que não cometeram crime nenhum, né? Não mataram, não, quer dizer, é uma pessoa de bem, mas é o quê? Encarcerado. E Deus quer o quê? Deus quer libertar. Porque Paulo, o Senhor liberta os encarcerados. Nós no passado estávamos o quê? Estávamos encarcerados. E Deus viu o quê? Nos libertou, porque a Bíblia diz: se o Filho do Homem o quê? Vos libertar, verdadeiramente serem o quê? Livres. Então que liberta é quem? É Jesus. Assim como Ele nos libertou o quê? Das cadeias espirituais, das o quê? Das prisões. No passado nós estávamos presos na prisão, estávamos o quê? Algemados ao sofrimento, de repente a depressão, de repente ao tipo de vício, assim como nossa família também estão encarcerados. Mas Deus é o quê? Vai libertar a qualquer momento, no momento que nós o quê? Depositamos nossa esperança em quê? Em Deus. É dizer para Deus: ó meu Deus, eu sei que para mim é impossível, aos olhos humanos não tem jeito, não tem solução, mas eu vou depositar o que é minha esperança no Senhor, porque eu tenho a certeza que o Senhor vai libertar a minha família, a minha casa, porque a tua palavra é fiel, é verdadeira e se cumpre. Igreja, Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Mas de repente o quê? As pessoas deixam o quê? De acreditar em Deus, na sua promessa, na sua palavra, e falam: o Senhor o quê? O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. Vem cá, quantas pessoas que estão cegas espiritualmente? Quantas pessoas que elas não enxergam que aquilo que estão fazendo está levando ele para o sofrimento eterno, para a perdição eterna. Então Deus quer fazer o quê? Ele quer abrir os olhos, a visão o quê? Espiritual. Veja uma pessoa que tem visão e a outra que não tem, e converse com uma pessoa que tem visão, quer dizer, esteja de repente, se você tiver visão espiritual, converse com alguém que está cego. Aqui tudo que você falar, a pessoa ela vai desacreditar, vai zombar, vai dizer que está errado. Você está cego? Como eu estou cego? Se eu estou enxergando, não é essa cegueira. É o quê? É a cegueira o quê? Espiritual. E fala que ó, o Senhor o quê? Abre os olhos ao quê? Aos cegos. O Senhor levanta-os o quê? Abatidos. Vem cá. Quantas pessoas que estão o quê? Caídas, estão o quê? Abatidas, mas Deus tem poder para levantar. E de repente a nossa família estão o quê? Estão abatidos. Estão lá abatidos, desanimados, estão o quê? Desacreditados. E Deus quer fazer o quê? Deus quer levantar. Pode estar com pó e cinza, pode ser rejeitado, mas Deus levanta o quê? Do pó o quê? O desvalido. Do monturo o quê? O necessitado. Então Deus vai o quê? Deus vai levantar os abatidos. A nossa família vai ser o quê? Levantada pelo nosso Deus. Deus vai o quê? Libertar da prisão espiritual, das cadeias espirituais que aprisionam o quê? A nossa família. Igreja, nós no passado aqui, nenhum de nós teve força por si próprio, não. No passado nós queríamos abrir mão de algo e não conseguia. Até o momento que nós o quê? Chegou para Jesus e falou: Jesus, me liberta, muda o quê? A minha vida, eu não aguento mais, sozinho eu não consigo. O momento em que abriu o coração, Jesus o quê? Nos libertou dessa prisão, dessa cadeia o quê? Espiritual. E hoje somos o quê? Somos livres para a glória do nosso quê? Do nosso Deus. Então fala aqui, ó, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos o quê? Aos cegos, o Senhor levanta os abatidos. Então, igreja, Deus é o quê? Deus vai abrir os olhos o quê? Da nossa família. Aqueles que estão o quê? Cegos espiritualmente.
Então nossa família é isso que nós temos que crer. É como diz aqui no 5, ó, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, o seu auxílio, cuja esperança no Senhor, o quê? Seu Deus. Então, igreja, nós temos que ter Deus como nosso auxílio, e nossa esperança tem que estar o quê? Em Deus. Porque o momento que a nossa esperança está em Deus, isso vai se cumprir. Ele vai libertar os carcerados, vai abrir os olhos aos cegos e vai o quê? Levantar os abatidos. Mas não podemos o quê? Acreditar em homem, dizendo não tem jeito, não tem solução, não tem saída não, porque homens são pó. E a última palavra sempre foi e sempre será de quem? A de Deus, e não do homem. Então Deus o quê? Deus tem poder para libertar, para abrir os olhos o quê? E para levantar. E isso aconteceu conosco. Ele nos libertou, Ele abriu os nossos olhos, Ele nos levantou. Éramos abatidos, Ele o quê? Nos levantou. Então assim que aconteceu conosco, vai acontecer com quem? Com a nossa família, com a nossa casa. Deus tem poder. Aí a pessoa chega num momento que a pessoa desacredita. Igreja, não tem um maior testemunho do que o nosso próprio. Da onde que Deus nos tirou, da onde que Deus nos arrancou, a transformação que Deus fez em nossas vidas. Então como vamos acreditar nesse Deus como mudou a nossa própria vida? É como que eu vou desacreditar, meu Deus, mas eu não creio que minha família se liberte se eu fui liberto? Como vou dizer que eu não creio na transformação da minha família se eu fui transformado? É como que a pessoa chega a pensar dessa forma, falar desta maneira, não tem como. Então Deus o quê? Deus nos libertou, Deus o que abriu nossos olhos, que éramos cegos espiritualmente, estávamos no mundo cegos espiritualmente, éramos o quê? Abatidos, Deus o quê? Nos levantou. E nós estávamos presos não porque cometimos crime, não é porque nós fizemos algo errado, que ali a lei fez nós ser presos, não. Nós éramos encarcerados por causa do quê? Por causa do pecado. E o salário do pecado o quê? É a morte, mas mesmo assim a misericórdia de Deus nos alcançou, nos deu oportunidade. Então, igreja, era o quê? Éramos encarcerados, éramos o quê? Algemados, mas o que Deus libertou, e creia que assim também Deus vai libertar o quê? A nossa casa, a nossa família. O momento do quê? O momento que nós esperamos em quem? Esperamos no nosso Deus, depositando o quê? A nossa esperança somente em Deus. Igreja, vamos depositar a nossa fé, a nossa esperança no nosso Deus, porque Ele ainda liberta. Ele é do que? Transforma, restaura, salva. Deus não mudou e nunca vai mudar. Jesus é o mesmo ontem, hoje será o que? Eternamente. Por quê? O seu nome tem poder. No céu, na terra e debaixo da terra. Não tem nada que existe este nome. É só o quê? Clamarmos por Ele e o principal de tudo, crer no poder da nossa fé, no poder da nossa o quê? Da nossa oração. Porque tudo é possível ao que crê. E se nós temos, certamente vamos o quê? Contemplar, vamos ver a glória de Deus se manifestar. Igreja, só para encerrar, o Senhor o quê? Liberta os o quê? Encarcerados. O Senhor abre aos olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos. Então, Deus o quê? Deus vai libertar a nossa família que está o quê? Que está encarcerada, que estão presos, que estão o quê? Estão algemados. E eles por si próprios, eles não têm força. Eles por si próprios não conseguem se libertar, se transformar, mesmo muitos pela sua ignorância. Por que são ignorantes? Porque são cegos espiritualmente. A cegueira faz a pessoa ficar o quê? Ficar ignorante. Fala até o que não deve. E sabe, a sorte deles é que Deus o quê? É misericordioso. Porque se for no tempo da lei, não ia haver o quê? Misericórdia para aqueles do quê? Que fala, que blasfema contra Deus.
Igreja, Deus vai o quê? Ele vai libertar, vai abrir os olhos da família, vai o quê? Levantar eles. É o quê? Vão levantar eles, ser abatidos, e vão ser levantados pelo nosso o quê? Pelo nosso Deus. Que sua cabeça, meu Pai, assim nós cremos, assim nós temos a certeza, assim temos, meu Pai, a convicção que a Tua palavra se cumpre, a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdadeira. E o momento que nós, meu Pai, colocar nossa esperança no Senhor, ó Deus, o Senhor vai libertar a nossa família que estão encarcerados, que estão algemados, que estão presos, meu Pai, espiritualmente, estão, meu Pai, cegos espiritualmente, não enxergam, meu Pai, que estão sendo levados, meu Pai, de repente, para a destruição da sua vida, destruição da tua alma, mas mesmo assim, meu Pai, nós vamos suplicar, vamos crer no Senhor, na tua palavra, e só Ele levantar a sua família. Eles, meu Pai, eles no momento estão abatidos, mas no momento que o Senhor levantar, isso vai ser tirado de suas vidas. Assim nós cremos, temos a certeza, e nós nessa noite agradecemos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.